para falar com o Túlio Amâncio agora, para fazer a nossa conexão com Brasília, é justamente a área da defesa, a área militar. Ninguém ainda nomeado, porque não há uma comunicação com os militares do governo Bolsonaro nesse momento. Túlio já está aqui com a gente. Túlio, nem sinal de que haverá um diálogo, uma conversa entre os militares, uma ordem de Jair Bolsonaro, do presidente, para que esse diálogo não aconteça? O que você pode dizer sobre isso? Oi, Adriana, Renan, boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui na Band News FM. É bem por aí, viu, Adriana? Eu conversei com integrantes desse grupo de transição do governo Lula, que assume a partir do dia 1º de janeiro, e eles me passaram em reservado que, de fato, o grupo de trabalho da defesa e também de inteligência, eles não foram compostos ainda por essa dificuldade de interlocução com a defesa do governo Bolsonaro, com o Ministério da Defesa do governo Bolsonaro. Até por conta disso, o Alckmin está escalado para fazer essa intermediação. Eu lembro a vocês que no dia que Alckmin foi conversar com o Ciro Nogueira, primeira reunião no Palácio do Planalto, antes de começar a transição de fato, Bolsonaro saiu do Alvorada e foi cumprimentar o Alckmin rapidamente, coisa de 5 minutos. E com base nisso, nessa sinalização de Bolsonaro a Alckmin, o vice-presidente eleito foi escalado para tentar articular diretamente essa comunicação entre governo eleito e governo que está em término de mandato. O grupo de transição ele é feito para, de fato, fazer uma varredura, verificar em qual situação cada pasta se encontra, por exemplo. Então, da defesa, essas informações não estariam saindo. Então, por conta disso, ainda os integrantes deste grupo de trabalho ainda não foram indicados. Então, Aloysio Mercadante, esse que está falando com a imprensa agora, que está, de fato, passando um panorama de momento aqui da transição, ele tem dito que, no máximo, até o comecinho da semana que vem, esses nomes, eles saem. Mas ele fala isso em off, como a gente diz. Já Geraldo Alckmin diz que, na hora certa, esses nomes vão sair. Mas, de fato, isso tem acontecido porque, segundo esses integrantes da transição e algumas pessoas da defesa com quem eu conversei em reservado, essa ordem teria saído do próprio presidente Jair Bolsonaro, de dificultar este acesso. Bolsonaro, ele teria dito, segundo uma fonte, olha, a área política, Ciro Nogueira até apita, mas essa questão com as Forças Armadas, aí é com ele, e ele não está, digamos, contribuindo muito para que essas informações cheguem aqui, viu, Renan e Adriana? O fato é que esse diálogo, se ele não acontecer, é um absurdo em relação a um processo de transição, porque as Forças Armadas não são as Forças Armadas do Jair Bolsonaro, são as Forças Armadas do Brasil. E quem comanda as Forças Armadas é o presidente eleito. Então, a partir do dia 1º de janeiro, é o presidente Lula. E tudo indica que ele vai escolher um nome civil e não militar para ser o ministro da Defesa. Porque é o que vem sendo dito durante a campanha e foi isso que fez nos primeiros governos, nos primeiros mandatos, nos 2 mandatos. Então, não tem o menor sentido o atual presidente proibir os militares de conversarem com a equipe de transição, porque a partir de 1º de janeiro, o comandante das Forças Armadas é o comandante da Presidência da República, quem foi eleito pelo povo brasileiro, e as Forças Armadas são de um país, não de um presidente. Bom, vamos seguir com outros assuntos, porque além disso você conversou com Hamilton Mourão, o vice-presidente, senador eleito pelo Rio Grande do Sul. Afinal, ele falou quem passa a faixa ou não falou? Túlio. Ele disse que ele é que não é que vai passar a faixa, viu, Adriana? A entrevista vai na íntegra daqui a pouco no Band News TV, então vou adiantar para vocês algumas coisas que eu conversei com o vice-presidente, né, que ocupa esse posto até o dia 31 de dezembro. Perguntei para ele, né, se de fato, se Bolsonaro não passar a faixa, se ele passa. Primeiro, ele disse que Bolsonaro deve passar a faixa. Ele falou que por mais que seja difícil, Bolsonaro tem que enfrentar este momento com altivez e passar a faixa para o presidente eleito. Eu perguntei, mas e aí? O senhor é militar, quando recebe ordem superior, cumpre. O senhor vai cumprir se Bolsonaro pedir? Ele disse, olha, não, quem passa a faixa é de fato o presidente. Se for para entregar uma faixa dobradinha nas mãos de Lula, qualquer um pode fazer e não sou eu que vou fazer isso. Então o Mourão disse que ele não passa a faixa. Perguntei
para o Mourão também outras questões, como, por exemplo, essas manifestações que acontecem em frente aos quartéis do Exército em diversas partes do país. Ele defendeu, disse que as pessoas têm direito de se manifestar, mas até pedir intervenção, ele disse, até intervenção do Exército, é direito de qualquer um. Esse é o posicionamento do Hamilton Mourão. Perguntei para ele sobre a postura do Senado, que vem com esse Senado mais conservador. Ele disse que não é para a gente esperar pautas de costumes serem discutidas assim como coisa de primeira. Ele disse que o Brasil tem outras necessidades, tem gente passando fome, então eles vão tratar primeiro dessas questões, depois, talvez, quem sabe, entrar nas pautas de costumes. Ele disse que defende um mandato de 12 anos, pelo menos, para ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? E isso já tem articulação acontecendo com os novos integrantes do Congresso, eu adianto para vocês. E sobre um possível impeachment, que é algo que o presidente do Senado, impeachment de um ministro do STF, que é algo que um presidente do Senado deve aceitar, ele disse que este é o último caso, por mais que os bolsonaristas defendam o impeachment de Alexandre de Moraes, ele disse que ninguém vai chegar ali no Senado com essa pretensão. Para finalizar, uma coisa interessante que ele disse, Adriana e Renan, Mourão disse que não é bolsonarista. Acredita? Eu perguntei, o senhor é bolsonarista? Ele falou, não sou bolsonarista, não. Sou conservador. E sobre o silêncio de Bolsonaro, ele disse que o presidente está doente, está com uma ferida na perna e não consegue nem colocar calça, só usa bermuda, e essa seria uma das razões para que Bolsonaro não saia do Alvorada. A entrevista completa vai hoje no Band News TV. Ótimo, adiantando bastante destaques aqui pra gente. Bom. Obrigada, Túlio. E é interessante isso que o Túlio traz, né, da mudança do governo. A gente vai continuar com ele ainda falando sobre PEC da transição, mas dessa virada até da oposição, né? Você falou muito em mudanças no STF durante a campanha e agora esse discurso já está diferente, até o Mourão falando em questões relacionadas à fome, o combate à fome, assim como o governo eleito, uma das campanhas e um dos temas agora dessa transição. Inclusive, Túlio, o texto da PEC foi entregue ao Congresso, está repercutindo, reverberando bastante as falas do presidente eleito. Conta pra gente aí um pouco desses reflexos em Brasília e também de questões práticas, né, da votação desse texto no Congresso, como é que deve ser? Pois é, primeiro tem que colher as assinaturas necessárias para começar a tramitação, depois tem que passar na CCJ para aí então ir ao plenário, que deve ser o plenário do Senado Federal. O texto deve começar por lá, mas o que a gente viu ontem é basicamente uma proposta de um texto, né? Marcelo Castro, ele tem dito que vamos conversar com líderes para ver o que a gente chega, que consenso que a gente chega, mas eles estão dizendo isso há 2 semanas. Mas, do lado, quem defende a PEC do jeito que ela foi apresentada diz que essas negociações estão acontecendo. Porém, eu tenho conversado também, ouvido muito, os apoiadores de Bolsonaro hoje, né, que muitos desses serão oposição de Lula. Eles têm dito que essas negociações não estão acontecendo, que a conversa está acontecendo dentro da transição, dentro dos petistas, da base de Lula. Agora, Carlos Portinho, por exemplo, que é líder do PL, líder do governo no Senado, ele me disse que não se reuniu, não foi convidado para nenhuma reunião para definirem um texto. E a questão é justamente essa, se não for um consenso, se não for algo que não enfrente dificuldade na tramitação nas 2 casas, não passa e não chega até o fim. Rapidinho, o que ficou nesse texto de ontem? Permissão para o Bolsa Família ficar fora do teto de gastos, sem um tempo determinado, 175 bilhões de reais. E esse valor pode chegar a 198 bilhões de reais, com receitas extras e ainda algumas questões ligadas às universidades. Por exemplo, doação à universidade não entraria ao teto que hoje entra, alguma negociação que uma universidade faz com a empresa privada, por exemplo. A empresa paga a universidade, esse dinheiro tinha que ir para o Tesouro. Essa proposta fala que o dinheiro vai para a universidade e não vai ser contabilizado dentro do teto. Essas questões aí, esses penduricalhos que eles colocaram, e conversando hoje com essa base de Bolsonaro, a gente percebe que dificilmente passa desse jeito. Então as negociações vão continuar acontecendo. O que houve ontem, pelo que eu pude perceber com a base de Lula, é que foi uma satisfação à sociedade
por tanto tempo eles estarem dizendo, olha, a gente tem que apresentar, vamos apresentar. Então acabou saindo ontem porque eles marcaram este compromisso. Mas texto consensual, dentro deste prazo de um mês que tem para ser aprovado, de fato, entre bolsonaristas e lulistas, não tem texto, gente. Eles vão ter que negociar muito ainda. Negociar muito num espaço curto, hoje 17 de novembro. A gente está falando do orçamento de 23, que o próximo governo vai ter que executar, então tem que resolver. E aí a gente fala também de um reflexo político da fala do presidente eleito Lula lá no Egito. A gente falou da queda da bolsa, da subida do dólar, mas as falas ditas desta forma também não facilitam esse processo de negociação, em que quando você parece dar sinais de que vai abrir a porta da gastança, você também dificulta esse processo político em Brasília, certo, Túlio? Certíssimo. Eu sou louco de discordar da Adriana, pelo amor de Deus. Eu estava conversando com o Reginaldo Lopes, deputado do PT, deputado federal, ele que é líder da bancada do PT, ele estava me dizendo que concorda com tudo que o Lula disse, mas quando ele fala essas coisas, ele dá munição para o inimigo. Então, essa é a questão, é aí que pega. A declaração de Lula, ela surte efeito além do que ele realmente disse, né? Uma coisa é o que, ele até me disse, Reginaldo Lopes, uma coisa é o que o Lula diz, outra coisa é o que ele faz durante o mandato dele, 8 anos de superávit, não teve nenhum problema nessa questão, mas esse negócio de a garantia soy yo não tem agradado o mercado de fato e tem dado munição aos adversários de Lula contra justamente o valor apresentado e a dinâmica apresentada sem prazo de garantia e até mesmo sem saber se a âncora fiscal será mantida, né? Porque se você está tirando um valor do teto, né? Como você vai querer manter por 4 anos, sendo que esse teto pode nem existir, já que tanto que o Lula critica o teto de gastos, a âncora fiscal pode ser outra. Então, são questões que ficam aí, de fato, a serem analisadas, mas não contribuem para essa discussão que tem que ser concluída de uma forma muito rápida, né, gente? É isso. A gente vai falar muito pelos próximos dias, viu, Túlio? Se fosse futebol, o assunto é o típico meio de campo embolado. E embolou bem o meio de campo. Beijo, Túlio. Até mais. Beijo a vocês, só cuidado para não fazer gol contra. Então, tem que tomar muito cuidado com o gol contra. Chama o VAR. Valeu.